Você tem filhos adolescentes? Uma pesquisa quer saber como o bairro onde vocês moram ajuda ou atrapalha a prática de exercícios físicos pelos jovens. Gabriele tem uma rotina muito parecida com a de tantos outros adolescentes. A maior parte do tempo é dedicada aos estudos. Quando volta da escola, prefere fazer atividades dentro de casa. Tem preguiça de se exercitar. Eu não gosto, eu gosto de dormir, eu tenho sono, acordo cedo todo dia e eu não gosto. Entre dormir e fazer exercício, eu prefiro dormir. Gabriele participa de uma pesquisa junto com outros 230 adolescentes curitibanos. A ideia é saber como o ambiente urbano interfere na prática da atividade física. Durante uma semana, eles têm de conviver com esse aparelhinho, chamado de acelerômetro, que mede a intensidade dos movimentos do corpo. Os pesquisadores monitoram ainda o peso, a altura e a massa corporal. Ok, muito bem, pode descer. Eu cresci. Eu cresci. Tô feliz agora. A pesquisa está sendo feita com 2 grupos. Um deles formado por adolescentes que moram em locais onde o acesso até escolas, parques, praças é bem facilitado. O outro grupo de adolescentes que vivem em regiões mais prejudicadas em relação a isso. O que se quer saber é se as características dos bairros têm a ver com o fato dos adolescentes serem mais ou menos ativos. Com esses resultados, a gente consegue desenhar algumas estratégias e políticas públicas, né, que consigam, então, promover mais atividade física desses adolescentes. Curitiba é a única cidade brasileira a fazer a pesquisa que envolve 15 países. O estudo que surgiu nos Estados Unidos aqui é aplicado por pesquisadores da PUC. Até dezembro, eles precisam de pelo menos mais 400 adolescentes para concluir a pesquisa. Marcos Vinícius também foi um dos voluntários. Aparelho na cintura, quase 24 horas por dia. Tem umas horas que eu até fico ali sentado no computador, na TV, no videogame, mas sempre procuro me movimentar bastante. Sou bem agitado. É uma ajuda até pra gente, pros pais, né? Incentiva até a gente. Eu e a mãe dele estavam até conversando sobre começar a caminhar mais pelo bairro, até conhecer coisas que a gente não conhece no nosso bairro, né? E ao vivo de Curitiba, a repórter Andressa Almeida tem mais informações sobre essa pesquisa. Bom dia, Andressa. Falta muito voluntário, muitos adolescentes aí para se chegar ao número mínimo que a pesquisa necessita, né? Tem algum critério que seja mais importante para se participar? Soler, basta ter entre 12 e 17 anos, uma autorização dos pais e vontade de participar. Eu vou falar mais sobre essa pesquisa com o professor Rodrigo Reis, coordenador local aqui do estudo. Professor, a gente viu aí na reportagem, o adolescente precisa vir aqui, ser voluntário, colocar aquele aparelhinho no braço e depois o que acontece? Bom, nós retornamos à casa do adolescente, fazemos uma entrevista com ele, com um dos pais, ou o pai ou a mãe, e essa entrevista é conduzida na própria residência e após a conclusão desse processo nós tabulamos o resultado dessa entrevista e de todas as demais, enviamos também os resultados para a Central de Estudos em San Diego. E a partir de então começamos a compilar os resultados para divulgação posterior. Nessa entrevista, que tipo de pergunta é feita? O que vocês querem saber? Nós queremos saber várias características da cidade que podem afetar a atividade física e como que o adolescente percebe as características, incluindo segurança pública, acesso a locais para prática de atividade física, características das ruas e calçadas onde ele mora, mas também outros aspectos sociais. Por exemplo, ele tem colegas que acompanham ele, a família apoia, não apoia, como que ele incentiva, não incentiva. É um questionário que também inclui questões de saúde, incluindo percepção de peso, alimentação e outras características também. Agora, esses adolescentes, já dá para ter uma ideia, pelas primeiras entrevistas que vocês fizeram, se os adolescentes realmente aproveitam o espaço perto de casa, se tem espaço perto de casa, já dá para ter uma ideia? Os resultados ainda não estão prontos, mas obviamente que durante as entrevistas nós já percebemos que alguns adolescentes têm mais acesso do que outros, percebemos uma forte influência da família, algumas famílias inclusive impedem os adolescentes de usar os locais próximos de casa por uma questão de segurança pública, mas tudo isso ainda são percepções das entrevistas, ainda não podemos falar de resultados uma vez que eles serão divulgados no ano que vem. Mas a partir daí já dá para saber que segurança pública tem muito a ver com a saúde e quando se investe em saúde não adianta também deixar outros
quesitos de lado. Sem dúvida, a saúde tem que ser entendida como uma questão ampla, não apenas cuidados com o corpo, por exemplo. E no estudo que nós realizamos há 2 anos atrás com adultos, uma das questões mais importantes que nós detectamos é a percepção da segurança pública afeta fortemente a decisão de uma pessoa praticar atividade física no seu bairro ou não. Ou seja, se o bairro também não for seguro, perceba que nós teremos impactos gerais na saúde da pessoa, inclusive na prática de atividade física. Bom, então vocês fizeram essa mesma pesquisa, uma pesquisa parecida com adultos há 2 anos. Qual foi o resultado, professor? Então, nessa pesquisa, nós avaliamos também características da forma urbana, como nós estamos fazendo nesse estudo também. Nós detectamos que a forma urbana é muito importante para a prática de atividade física, especialmente para se deslocar no seu dia a dia, uma vez que você tem mais locais para acessar, por exemplo, para frequentar, mas também encontramos que aspectos do ambiente social, por exemplo, a segurança pública, são decisivos. Portanto, a combinação de um ambiente físico e social favorável para a prática da atividade física é fundamental, e isso deve ser incorporado em políticas públicas para o desenvolvimento das cidades. A gente viu na reportagem da Karine Garcia, uma das meninas que fazem parte da pesquisa, falando que tem preguiça de fazer exercício, preguiça de sair de casa. Isso é muito comum entre os adolescentes hoje, principalmente com a internet, redes sociais. É comum. Agora perceba que a preguiça pode ser um aspecto individual, mas se o sujeito tem acesso, tem a possibilidade de frequentar algum local, ele tem uma capacidade de decisão maior. Se você não tem acesso, obviamente que mais barreiras pessoais vão surgir. Quanto mais tempo o adolescente passa em casa, menor a interação social que ele tem com outros adolescentes e também maior tempo que ele está exposto a comportamentos sedentários, como, por exemplo, assistir televisão, só jogar videogame, que também não é interessante para a saúde dele. Por que é importante, por exemplo, um adolescente participar dessa pesquisa para ele? Por que é importante? Participando dessa pesquisa, ele vai nos auxiliar a compreender o quanto que a cidade, especialmente o bairro que ele mora, podem ser modificados ou não, o que pode ser modificado ou não no bairro, para que a vida dele melhore. Agora, rapidinho, lembrando que essa pesquisa é só para quem mora em Curitiba. Quem quiser participar pode ligar em que número, professor? 3271-2503. Nossos pesquisadores vão identificar se ele pode participar do estudo ou não. Ok, muito obrigado pelas informações. Boa sorte aí no trabalho. Soler. Obrigado, Andressa. Bom trabalho.